Olá pessoal, vamos resolver uma questão sobre força elétrica. A força elétrica é originada pela interação de uma carga elétrica com outras cargas elétricas. Esta força pode ser de repulsão ou atração conforme os sinais das cargas. Cargas de sinais contrários se atraem, de sinais iguais se repelem. Portanto, quando temos um corpo eletrizado cujas dimensões são desprezíveis em comparação com as distâncias que o separam de outros corpos eletrizados, chamamos esse corpo de carga elétrica pontiforme. A força elétrica de interação entre duas partículas eletrizadas foi determinada e comprovada experimentalmente pelo físico francês Charles-Augustin de Coulomb por meio de uma de suas invenções, a balança de torção. Coulomb conseguiu estabelecer experimentalmente uma expressão matemática que nos permite calcular o valor da força entre dois pequenos corpos eletrizados e verificou que o valor dessa força, seja de atração ou de repulsão, é tanto maior quanto maiores forem os valores das cargas nos corpos e tanto menor quanto maior for a distância entre eles. Portanto, temos a equação que relaciona a intensidade da força elétrica sendo F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre d ao quadrado, onde F é a intensidade da força elétrica, Q1 e Q2 os valores das cargas, D a distância que as separa e K a constante eletrostática. Vamos para o enunciado da questão. Uma pequena esfera metálica eletrizada com a carga Q igual a 60 microcoulomb é posta em contato com outra idêntica, inicialmente neutra. Logo após, elas são separadas uma da outra por uma distância de 30 cm. Determine em newtons a intensidade da força de repulsão entre elas. Fiz um esboço da questão, onde tem uma carga de 60 microcoulomb, que é posta em contato uma com a outra que está neutra. Depois de um certo intervalo de tempo, ele se separa e ela fica com a distância de 30 centímetros uma da outra. Então, se tem 60 microcoulomb junto com a neutra, então o somatório dá 60 microcoulomb, porque uma está neutralizada e quando separa, cada uma vai ficar com a metade. Então, cada carga vai ficar com 30 microcoulomb. 30 microcoulomb, 30 microcoulomb. Então ele está querendo saber na questão o seguinte: determine em newton a intensidade da força de repulsão entre elas. Então, para utilizar a lei de Coulomb, é F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado, onde F é a força elétrica, K é a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, Q1 e Q2 são as cargas elétricas e D é a distância entre as cargas. Então vamos substituir e fazer a conta. F é igual a K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, que é 30 vezes 10 elevado a menos 6, 30 vezes 10 elevado a menos 6, e Q2 é a mesma coisa que Q1, que é 30 vezes 10 elevado a menos 6, 30 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, que é 30 centímetros. Só que no sistema internacional a distância tem que ser em metro, então transformando fica metro, decímetro e centímetro. 30 centímetros passando para metro, coloco o zero embaixo do metro e uma vírgula. Então 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metro. Aí vou colocar em notação científica, tira a vírgula e passa para a direita. Então fica 3 vezes 10 elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque andou a vírgula para a direita, o sinal fica negativo. Então a distância é 3 vezes 10 elevado a menos 1, só que é ao quadrado. Então vamos elevar ao quadrado e virar o parêntese. 3 ao quadrado é 9 vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Menos 1 vezes 2
dá menos 2. Então F é igual a 9 vezes 10 a nona. Aqui eu posso multiplicar 30 vezes 30, 30 vezes 30, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 9, 0, 0, 9, dá. Vezes 900, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 2. O 9 por 9 aqui eu posso cortar, então F é igual a multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma o expoente. Então F é igual a 900 vezes 10 elevado a menos 3. Por que menos 3? 9 mais menos 6 dá menos 3. Dividido por 10 elevado a menos 2. Então F é igual a... O expoente do denominador, quando passa para o numerador, ele fica positivo. Então F é igual a 900 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 2. Então F é igual a 900 vezes, aí aqui ó, multiplicação de potência de mesma base, repita a base e soma os expoentes. Então é vezes 10 elevado a menos 1. Já que é menos 1, eu tenho que andar a casa para a esquerda. Então F é igual a 90 newton. Até a próxima.